Bom, então, Luciene, eu queria que você, a maioria deve te conhecer já, né, de longa data, mas eu queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal que está nos acompanhando hoje. Bom, eu queria começar. Primeiro, boa noite a todos. Eu vou fazer uma audiodescrição para que aquelas pessoas que possivelmente não possam enxergar, elas possam saber como eu sou, né? Então, eu sou uma mulher morena, de olhos pequenos, cor de mel, nariz mediano e uso óculos, certo? Boca saliente e uso batom vermelho. Cabelos lisos, claros e curtos. Uso uma blusa de oncinha e nas orelhas e pescoço o adereço são dourados. Isso é o geral para quem não consegue me ver, tá? Agora, eu sou Luciene Rodrigues Fernandes, uma professora de dança que tem uma formação em engenharia, educação física, pós-graduação em atividade de esportes inclusiva, audiodescrição e, acima de tudo, o que eu acho bacana é que eu sou reabilitadora, não de profissão, mas de coração. Eu acho isso mais importante sempre estar dizendo quando me apresento. É uma pequena amostra do que eu tento fazer. Que lindo, Muito que bom. bom. É uma honra receber você, né? A gente está aqui hoje no CBDCR, mas é uma honra receber você aqui no Na Pista comigo e com a Sara. Obrigado, viu? Ó, Para a mim gente vai... também. Ah, que bom. A gente vai fazer uma pergunta aqui, né? Que eu acho que vai ser bem legal aí o pessoal saber como e quando, né, a dança entrou na sua vida e quantas vezes que a dança bateu lá na portinha lá e você, não sei, não deu tanta atenção e de repente ela bateu, você abriu, ela entrou. Como que foi isso? Olha, a dança ela entrou na minha vida muito simplesmente, tá? Ela entrou quando eu era criança. Desde 5 anos de idade, eu amava a dança, eu amava a música, e a minha mãe me presenteou com um rádio para que eu pudesse ouvir músicas e dançar. Eu nasci dançando por prazer e porque minha alma foi dançante. Então a dança não é muito misteriosa, ela para mim é muito simples. E aí eu continuei no meu percurso da dança. Quando criança, eu não tive muitas oportunidades, que na cidade que eu morava, uma cidade do interior, Campina Grande, aonde tem o maior São João do mundo, certo? E eu não tinha acesso a uma escola de balé, e as escolas que existiam naquele momento eram caríssimas, e só para aquelas meninas que tinham aquele perfil de ser loiras, longilínea, maravilhosas, e eu era uma criança simples, baixinha, cheinha, e não tinha nada de bailarina e nem a condição de ser bailarina. Então, minha mãe era professora, e eu ia para a reunião no Teatro Municipal da minha cidade e ficava olhando aquelas meninas achando lindo. Chegava em casa, eu copiava tudo que elas tinham feito e aí eu me achava uma bailarina também. E por aí fui caminhando, tá? Aos 16 anos é que eu consegui fazer o meu primeiro curso de ginástica rítmica. E aí eu me encontrei e comecei a construir e procurar o meu conhecimento. Saí de Campina Grande, vim para uma cidade maior, João Pessoa, e por aí fui procurando o meu percurso e me aperfeiçoando e estudando, porque eu nascer dançando não era o suficiente. Eu tinha que mostrar, eu tinha que ter um diploma, um papel, para as pessoas entenderem que eu sabia dançar. E aí eu fui atrás disso, mas sempre priorizei a minha alma dançante, muito mais do que os cursos que eu fiz vida fora. Foi isso a minha vida com a dança. Ai, que lindo. Delícia. E em que momento na sua vida você se descobriu envolvida com a dança em cadeiras de rodas? E como essa energia transformou sua vida? Bom, vindo para a cidade de João Pessoa, onde eu moro até hoje, certo? Eu vim para um centro cultural que trabalhava com dança e foi uma coisa, no momento, na Paraíba, foi um verdadeiro boom a gente ter esse espaço voltado para a cultura e para, específico, também a dança.
começando a dançar, estava terminando de ter um projeto aqui, a FUNAD, onde eu trabalho até hoje, e que ela não tinha dança, e alguém me conheceu e disse, por que você não vai dar aula a deficiente? Eu disse, mas eu não tenho experiência. Não, mas você consegue. Aí eu fiz um projeto, submeti a essa instituição, fui aprovada, e entrei sem saber trabalhar com deficiente, apenas sabia dançar, fazendo um laboratório corporal com pessoas com deficiência auditiva e autismo. Olha só, nos anos 90, trabalhar autismo, que hoje as pessoas estão cada vez mais ainda se aprofundando, mas eu não tinha nenhum problema. Eu tinha, assim, coragem, e eu acreditava nessa dança e nessa força que me conduzia. E eu comecei a minha história com deficiência exatamente nos anos 90, na Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência, FUNAD, que eu estou até hoje, 29 anos de trabalho, e que construí minha vida, o conhecimento nessa instituição, que foi me dada como um presente na vida. E é isso que eu construí a dança em cadeira de rodas comigo. Maravilha! Muito bom. Que linda essa história aí. Agora você vai contar um pouquinho pra gente, que a gente ficou sabendo que você já, desde essa época aí, né, que você começou a trabalhar com o pessoal, né, na FUNAD, você já veio muitas vezes, né, para cá, para o Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, fazer cursos com várias pessoas, né, que a gente ficou assim, né, sabendo algumas coisas. Conta com quem você fez esses cursos, como é que foi a sua participação em novela, que eu fiquei sabendo também, o Passarinho contou para nós. Poxa! Eu fiquei sabendo também que você fez um curso que o William Miyashiro também comentou aqui, foi um curso de Ballroom Dance na década de 90, organizado pelo Jaime Arocha na escola dele. Isso, exatamente. Bom, nos anos 80, eu comecei a frequentar o Rio de Janeiro. Tinha um trabalho pela Sprint, que era que eles ofereciam cursos, e eu comecei a buscar cursos que falassem de dança, da educação física, era tudo muito novo, jazz com ginástica, fazia um monte de coisas e eu fui procurar. Conheci um professor que foi uma referência na educação física para mim, o Edson Claro, que já faleceu, e que ele tem um discípulo que é o Henrique Amoedo, que está na Ilha da Madeira, em Portugal. E nessa época eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e para mim foi assim, fantástico esse primeiro momento com a educação física e a dança. Daí eu continuei meu percurso, já que frequentava o Rio de Janeiro, comecei a conhecer a Estudantina. Quem não conhece a Estudantina? Entendeu? A Estudantina é uma referência, e principalmente naquela época. Conheci a Maria Antonieta e fiquei encantada. E por aí eu comecei a minha trajetória. Cada professor que eu esbarrava, eu sugava um pouco do conhecimento, e eu ficava enlouquecida de tanto conhecimento, tanta coisa linda na época. Era tudo maravilhoso, certo? Seguido de Maria Antonieta, aí vem também Carlinhos de Jesus, que veio até a minha cidade, aqui em João Pessoa. Nós fundamos a primeira escola de dança de salão de João Pessoa. Foi com Carlinhos de Jesus. Carlinhos de Jesus dançou comigo na FUNAD. Fizemos uma noite de gala em João Pessoa. E eu sempre buscando, até que vem Jaime Arocha, no Hotel Glória. Quem frequenta o Rio e a dança de salão no Brasil sabe que o Hotel Glória foi o centro de muitas coisas belíssimas. Na época, o Jaime Arocha, ele estava assim, sabe? Naquela turbulência de tudo que ele queria colocar. E veio, então, o Ballroom, que eu nunca tinha ouvido falar, e ele trouxe alguns profissionais internacionais. Tivemos uma noite de gala. Tivemos todos os alunos maravilhosos da época que ele tinha. Um deles hoje, que frequenta muito também com a gente, como árbitro, é o Érico, que é muito conhecido também, está aí no Rio de Janeiro. E aí foi o que aconteceu comigo. De repente, eu estava super envolvida no Brasil com esses profissionais e toquei a dança de salão na Paraíba a partir
dessa referência e desse conhecimento da dança de salão. Aí, num desses momentos, fui convidada e prestaram uma homenagem aos profissionais do país. E eu fui uma das homenageadas. Em 3 noites, no Vila Lobos, né, o teatro no Rio de Janeiro, onde eu fui dançar um tango com um aluno, né, o Valdemir Tavares, no teatro, e nós fomos dançar por essa homenagem e tal, tudo mais. A nossa festa de encerramento foi na Estudantina, e Maria Antonieta ficou muito encantada com o tango e nos apresentou a Glória Pérez, que estava na Estudantina. Glória Pérez pediu para esvaziar o salão, porque queria ver como era um tango em cadeira de rodas. Quando eu terminei de dançar, então ela me convidou para participar da próxima novela América, que aconteceria em 2005. Somando-se a isso, fui destaque na Marquês de Sapucaí, com a Viviane, que nos levou junto com o pessoal, que eu nem me lembro mais, recordo, mas eu tenho as fotos, e da escola de samba que nós então fomos destaque, eu e esse menino, né? E isso aconteceu em 2003, e a novela foi em 2005. E uma bela noite, eu recebi um telefonema e fomos ao Rio de Janeiro, gravamos a novela, que abriu todas as portas do Brasil, e que nós, assim, andamos de norte a sul, dançando, dando autógrafos. Eu nem era tão... Mas ficamos famosos pela dança na novela América. Foi lindo. Essa é a história da dança de cadeira de rodas no Brasil. Minha e do Valdemir Tavares. Nossa, parabéns, Luciene. Que bagagem. E assim, muita gente aqui, né, que tá igual a gente também, que tá conhecendo você há pouco tempo, sabe do seu trabalho com a dança de cadeira de rodas na confederação, a gente, né, nunca teve essa oportunidade de conversar e saber toda a sua história regressa aí, que tá fenomenal. Muito obrigado. E aqui, conta também agora para a gente como que todo esse trabalho, né, essa paixão, dedicação, te levou a esse lugar que você está hoje, a presidência da Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas. Bom, na época que eu comecei com a dança cadeira de rodas, nos anos 90, né, eu fundei o grupo Roda Vida em 95. E o que nós tínhamos era o Very Special Arts, que era um movimento internacional e que aqui no Brasil era comandado pela senhora Albertina Brasil, onde ela reunia todos os artistas, processo e produto, aqueles que estavam na construção e aqueles que já tinham uma história artística. E foi enveredando por esse caminho com o Deficiente à Arte que eu fui procurando aprender e conhecer. Então apareceu o primeiro simpósio internacional de dança cadeira de rodas, em Campinas, na Unicamp, por uma professora chamada doutora Eliana Lúcia Ferreira. Eu disse, puxa vida, isso é simpósio internacional, eu vou buscar também. Saí da Paraíba e fui lá em Campinas, na Unicamp, e aí eu fui conhecer o que era essa dança técnica, o que era essa dança esportiva, que ela era competitiva e que ela dava muito mais possibilidades do que eu estava construindo até agora. Eu construí a dança artística, mas a dança de salão, de competição internacional, essa eu não conhecia. Então, foi aí que começou a minha trajetória e, nesse momento, tive a oportunidade, com outros profissionais do país, nesse momento, de fazer um curso com alemão, que foi quem realmente introduziu esse primeiro momento da dança esportiva em cadeira de rodas, com a pessoa andante e com o cadeirante, entendeu? E aí nós começamos e eu fiquei encantada, conheci a professora Eliana Lúcia Ferreira, e nesse simpósio fundou-se a confederação e também me colocaram como vice-presidente com a Eliana Lúcia Ferreira. E aí eu entrei assim, sem saber, sem conhecer, mas eu queria trabalhar. E o que apresentasse eu faria. E fiz. E desse momento até hoje, eu não saí de junto da professora Eliana,
E aí fui estudando. Aí, de engenharia, passei para educação física, através desse movimento com ela, fiz as pós-graduação. Hoje eu continuo no NGIME com ela e eu faço formação dos profissionais no estado de Minas Gerais, em São Paulo, em várias regiões do país, né, no ensino à distância. E foi isso. Então, eu fui saindo, construindo a dança e, paralelamente, fazendo a minha parte profissional para que, quando eu me aposentasse, eu não deixasse de dançar. E é isso que acontece, e é por isso que eu estou na dança e estou na presidência, porque sou uma pessoa disponível a aprender e a construir. E eu tento construir da melhor maneira. Maravilhoso, isso mesmo. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Bom, Luciene, agora, né, a gente vai querer saber com você qual é a importância de trabalhos como o seu para a valorização e respeito às pessoas com deficiência em nossa sociedade. E se você acredita que através da arte e do esporte o caminho ele fica mais curto? Eu acredito sim. Eu sempre acreditei, porque comigo, sem ser deficiente, foi o esporte. E eu sempre fui um atleta de várias ações esportivas na época, né? Corrida, salto em altura, voleibol, basquete. E tudo isso somou a essa minha preparação e essa valorização minha que, através do esporte, eu conquistava. E se eu acredito em algo que aconteceu comigo, fica mais fácil eu levar isso para as pessoas, certo? E quando eu comecei a trabalhar com deficiente, e que eu tive esses suportes, inclusive o Artes Sem Barreiras, que era um trabalho que acontecia no país e que motivavam essas pessoas, a gente via o quanto essas pessoas elas trilhavam e elas alcançavam na vida pessoal, na sua parte de reabilitação, na inclusão, em todas as conquistas, certo? De se tornar também um profissional, e por aí foi. O meu aluno, que na época trabalhava comigo, ele fez fisioterapia, hoje ele é um atleta de alto rendimento no tênis, certo? E tudo isso começou através de quê? Do basquete em cadeira de rodas e da dança em cadeira de rodas. Então, isso é comprovado. As pessoas que hoje estão no país e que estão à frente desses movimentos do esporte e da dança em cadeira de rodas, e também sem ser cadeirante, pessoas com deficiência intelectual, auditiva, visual, todo mundo sabe que quando essas pessoas têm oportunidade, o que é que elas fazem? Elas mostram o seu talento. Porque, assim, às vezes a gente diz a diferença, ser deficiente ou não deficiente. A vida toda, todos nós estamos tentando conquistar e ser incluído de alguma forma em algum lugar, entendeu? Só que para a gente não é mais fácil, mas as pessoas, elas abrem mais espaços, porque nós somos pseudos iguais. Mas para o deficiente, eles sempre tiveram essas dificuldades, mas as leis, a movimentação política do país e a educação, tudo está cada vez mais, entendeu? Mostrando que é através disso que nós vamos, então, ter a capacidade de orientar, de ajudar no sentido que essas pessoas tenham um verdadeiro caminho de oportunidades. E eu acredito nessas oportunidades, eu acredito no que eu estou vendo. Esses vídeos que estão aí desfilando, que maravilha, é fantástico. Eu conheço todos há 20 anos quase, e para mim me surpreende a cada dia, entendeu? Então, por que você não vai acreditar que isso é possível? Eu tenho 4 anos que eu perdi minha audição, me tornei deficiente auditiva. E se eu não tivesse essa larga caminhada, eu não teria me recuperado tão bem. E eu estou aqui, que vocês nem sabem, muita gente não sabe nem que eu não tenho audição, entendeu? Eu não deixei de dançar, eu não deixei de ver as notas musicais, eu não deixei das conquistas. E a dança, realmente, ela provoca isso. O esporte também, porque ele faz essa dinâmica acontecer e a pessoa, a autoestima, a qualidade de vida, tudo se abre. E é assim que se conquista a vida, com oportunidades. E eu acredito nisso,
Por isso que eu estou à frente desse movimento. Parabéns pelo CBDCR, pela valorização, que está incrível. O Instagram está assim, maravilhoso. É assim, trabalhos lindos que a gente fica assim, babando. Eu, eu falei assim. Carinho, cuidado, né? Em cada vídeo, né? O carinho dos treinadores também, né? Com seus atletas, com essa valorização mesmo. Muito bom. Eu fiquei achando incrível, assim, o figurino deles. Nossa, impecável. Eu fiquei, assim, encantado, assim. Eu falei assim, eu quero um figurino desse. Eu vou pedir para o treinador falar aonde que foi que você fez que eu quero um figurino desse. Masculino, lindo. Parabéns. Bom, e conta pra gente como que é o desenvolvimento do seu trabalho no dia a dia. E qual que é o impacto, né? Como você sente esse impacto ali direto com o aluno e com os familiares? Bom, o meu trabalho do dia a dia, né, mesmo com toda essa projeção de trabalhos nacionais que hoje eu faço também, tanto à distância como presencial, mas o meu trabalho do dia a dia como reabilitadora na instituição que eu trabalho até hoje, certo? Essa instituição, ela atende a quase 5.000 pessoas por mês com deficiência. Lamentavelmente, não é uma taxa que eu tenho orgulho, mas a gente aqui na Paraíba tem isso altíssimo, certo? E assim, é uma coisa muito importante esse trabalho da dança, porque dá uma aproximação com a família também. O que a gente sente na maior dificuldade é que a família, quando tem um deficiente, ela protege tanto, ela quer ajudar, mas ela ajuda na proteção. E a gente não, o educador não é na proteção que ele vai ajudar. Ele vai ajudar na autonomia, ele vai ajudar na qualidade de vida, certo? Eu tenho uma aluna com síndrome de Down, que através da dança e da construção, da conversa com a família, nós conseguimos que ela perdesse 15 quilos. Isso é uma coisa fantástica. E foi assim, sabe? No passo de máscara que a gente diz, meu Deus do céu. E isso, sabe? O tempo que eu tenho na reabilitação, eu tenho 29 anos de profissão só de reabilitação, então eu já me afinei com esse processo de forma que eu consigo conversar com a família, consigo que a família interaja, ela participe e ela atue na sua casa, dando prosseguimento àquilo que a gente faz na instituição e na sociedade também. É assim que a gente tem que construir, é um trabalho onde envolve a família, o usuário, certo? O profissional e a sociedade. Se esses elementos não tiverem direcionados para o mesmo ponto, com o mesmo objetivo, alguma coisa termina não dando certo. Mas, graças a Deus, nós temos, assim, casos maravilhosos de uma reabilitação plena e de uma inclusão maravilhosa com essas pessoas. É assim que trabalho. Que bacana. Do campeonato, você quer convidar as pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje? Bom, eu quero que todos estejam, assim, atentos e unidos. Vamos divulgar, é muito importante, é uma oportunidade de mostrar todo esse trabalho que nós temos feito durante esses 19 anos, certo? E que a gente nunca teve uma visibilidade tão grande, porque a gente sabe que a mídia tem muito mais acesso do que presencialmente. A gente sempre teve esse problema. Então, eu acho que agora é a oportunidade da gente divulgar, chamar os amigos, escolas, pessoas interessadas, para que assistam, para que vejam, para que esse movimento cresça e que mais pessoas pratiquem, que mais profissionais se interessem em trabalhar nesse sentido, em prol da dança de competição internacional. Muito bem, muito obrigado. Temos mais recados. A gente sempre usa o finalzinho de cada bloco para fazer os nossos merchan, divulgar da esportiva, né? Como você falou, Luciene, aproveitar essa mídia, né? Para as pessoas saberem que a gente não, né? O mundo parou, mas a gente não parou, não, né? A gente está isso mesmo, girando a roda aí, ó. Uma roda aí, todo mundo de mão dada. É o segundo campeonato online CNDDS 2020. Né, o Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão. É o conselho que rege o esporte
da dança esportiva para os andantes, né? As inscrições, pessoal, acabaram ontem, mas vocês, quem não está inscrito, pode participar. Ah, então vai lá no site, no Instagram da CBDCR, do CNDDS, do CNDDS, desculpa. @CNDDS Dance Sport. E confere lá os vídeos dos concorrentes. Isso. Eu e o Bruno estamos concorrendo dessa vez. Depois de organizar 3 campeonatos, né? E agora organizando o 4º junto à CBDCR, a gente está voltando aí às pistas de competição, mesmo que seja online. Obrigado aí, cara. Tem que fazer o merchan pessoal também. Mentira, gente. Estamos tendo a live, né, durante esse mês de outubro sobre o mercado de trabalho na dança esportiva, organizado pelo CNDDS também. Então, temos aí nossa próxima convidada. Nossa, que eu falo é do CNDDS, tá, gente? Não é a gente que somos os intermediadores, né, os mediadores dessa live. Mas teremos Carla Lazázera e o Márcio de Souza. Carla Lazázera, vice-presidente do CNDDS, e o Márcio de Souza, brasileiro que mora nos Estados Unidos há muitos anos, trabalhando com ballroom dance. E ele trabalha com o estilo smooth e rhythm lá nos Estados Unidos. Estilo americano do ballroom. E esse cara bomba, viu, gente? É um mercado de trabalho que bomba nos Estados Unidos e ganha muito dinheiro. Tá? Tem que se falar isso aqui, porque as pessoas acham que trabalhar com dança dá dinheiro. E aqui foi o campeonato da ProBike, que foi hoje, né? E que a gente participou. Oh, foi em formato de duelos, bem legal esse novo formato que a ProBike propôs. E super interessante, gente, porque ajuda muito os atletas a se desenvolverem. Se motivarem, né? Continuarem treinando, praticando, buscando mais. E a gente teve que dançar 3 danças nessa tarde aí, foi muito bacana. Então, é muito puxado. Vamos ver se tem mais alguma coisa. E a gente também tem o nosso congresso, né? O congresso do Dance Sport Minas Show, que será realizado no dia 20 a 22 de novembro e que terá a colaboração e a participação do CBDCR. E a Luciene vai nos agraciar, né, Luciene, com... Na mesa redonda, né, que vai ter de encerramento. A gente vai fazer uma mesa redonda com Luciene Rodrigues, presidente do CBDCR, William Miyashiro, presidente do CNDDS, e Joan Caiuela, presidente da ProBike Latinoamérica, organização que está à frente, né, de consolidar, desenvolver a dança esportiva aqui na América Latina. Então, vai ser uma mesa redonda bem interessante. E não percam, todos que se inscreverem, não importa qual pacote de aula você vai comprar, todos que se inscreverem vão participar tanto da abertura quanto do encerramento, vão poder acompanhar todas as discussões, tudo que, né, o evento vai poder oferecer. Isso. E para a gente do Dance Sport Minas Show está sendo muito prazeroso e a gente está muito feliz de poder convidar a CBDCR, CNDDS, a ProBike e seus representantes, presidentes, para falarem sobre as instituições. E a gente quer instigá-los a darem as mãos e trabalharem juntos pela dança esportiva, seja andante, seja cadeirante, e todos os profissionais. E a gente pode fazer um lindo trabalho, gente. É só a gente acreditar que a gente pode fazer um lindo trabalho no Brasil e apoiar a América Latina toda, com todos esses trabalhos que a gente faz, que nós fazemos juntos. Sim? Muito obrigado até aqui, né? Nesse primeiro bloco. Obrigado, Luciene. Aguardo vocês. Daqui a 5 minutinhos a gente volta para o segundo bloco, tá bom? Beijo. Obrigada. Obrigado.